criar um método de saneamento sustentável capaz de tratar efluentes gerados por empresas abatedoras de frango e ainda economizar água. Essa foi a boa ideia que estudantes de oceanografia desenvolveram no Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale. O projeto deu tão certo que eles conquistaram prêmios importantes e criaram a Brastax, uma empresa referência em biotecnologia com microalgas. A gente vai entender um pouco melhor sobre tudo isso no Viva Voz, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Oi, Lucas. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco através do nosso e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Fique à vontade para deixar suas dicas, sugestões e opinião a respeito do nosso programa. E nós convidamos o Ariel Rinert, que é diretor administrativo financeiro da Brastax, e também a Juliana Pelizaro Correia, que é diretora de produção da empresa, ambos egressos do curso de oceanografia aqui da Univale, para contar essa história bem legal, né? Ariel, vou começar te cumprimentando, tudo bem? Bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Lucas. Obrigado aí, primeiramente, pela oportunidade de falar com vocês. Legal. Ariel, como é que foi essa ideia, né, de realmente investir numa coisa que apareceu, surgiu durante o curso de oceanografia, e como é que foi ter esse estalo? Ó, vamos investir nisso e vamos realmente criar uma empresa com essa proposta que a gente tem. Então, de fato, as atividades que a gente desenvolve hoje, a gente basicamente teve o fundamento para poder executar elas no curso de oceanografia, tanto quanto a cultivo de alga, ao uso de efluente como um substrato para produção. E foi em 2012 que a gente realmente tomou essa decisão de, não, vamos abrir uma empresa, e tinha essa intenção de trabalhar com microalgas. O que aconteceu que foi, mais ou menos em setembro, apareceu o Prêmio Santander Universidades. Então a gente pegou aquela ideia que a gente tinha e focou ela um pouco mais e transformou ela num plano de negócio. Então a gente determinou que utilizaria as microalgas para tratar o efluente de abatedouros aviários, para no final ter uma água de reuso para a indústria, e também a microalga que poderia ser aplicada na própria produção de aves dessa indústria. Então isso traria um modelo diferenciado de tratamento de efluente, onde você sairia daquele fluxo onde ocorre só uma perda de dinheiro, né, em função do tratamento, para uma valorização desse teu efluente, onde você consegue gerar não só água para reuso, mas um subproduto de alto valor agregado para estar aplicando na própria indústria animal e valorizar, então, o produto final, que seriam as carnes, os ovos da indústria. Legal. Aproveitando, explica então melhor para o pessoal como é que funciona os passos desse tratamento, como é que é feito o tratamento com esses efluentes aí. Ô, Juliana, deixa eu aproveitar a sua pergunta. Juliana, você estava lá desde o começo também? Já deixa eu dar um oi aqui para a Juliana. Boa tarde. Tudo bem? Sim, os 4 sócios foram os fundadores, e a gente está até hoje só nós 4 como sócios. Temos colaboradores, mas todo mundo começou desde o começo. E aí, como é que foi? Já aproveitando a pergunta do Lucas, então, como é que vocês chegaram a esse método, né, essa tecnologia que vocês estão utilizando? Olha, vou dizer que a gente teve muitas mudanças até hoje. Hoje a gente ainda está em processo de mudanças do nosso, tanto a parte técnica quanto o modelo de negócio. A gente procurou sempre estar junto com os possíveis clientes, o mercado, sabendo o que eles realmente precisavam e o que realmente caberia para eles estar instalando na empresa. Foram muitas pesquisas, 4 TCCs, cada um a gente acabou dividindo os 4 sócios, pegando uma parte desse processo. Um ficou com a parte de sistemas, desenvolveu o sistema de tratamento mesmo, um com a aplicação dessa biomassa no processo produtivo, que foi a aplicação em frangos. Eu fiquei na parte de otimizar mesmo, entender a fisiologia da alga, o que ela precisa para crescer. E o nosso outro sócio, ele ficou em entender mesmo o saneamento, como que a alga cresce no efluente e acaba retirando os poluentes. Então, foi uma junção de pesquisas. Muito interessante. Então, isso já foi desde o TCC, vocês já tiveram essa construção. Ó, cada um vai pesquisar uma linha para compor o objetivo. A gente desenhou um processo que seria o imaginado, então cada um focou para saber como seria cada etapa, assim formando esse sistema que a gente tem hoje. Muito bem.
Não, pode continuar, fica à E vontade. daí a junção desses 4 Cs geraram a nossa patente, que a gente depositou já no Brasil, na categoria de patente verde, porque é um processo sustentável, né? Ah, entendi. Então, só vocês utilizam dessa maneira esses recursos. É um processo inovador. Que bacana, gente. Então, eu já vou aproveitar como é que surgiu, então, a empresa em si, como é que surgiu a Abrastax. Quem quer começar? A Abrastax, ela surgiu já naquela época, então, no Prêmio Santander, né? Ali já ficou bem definido, até porque a gente submeteu o plano de negócio e foi questão de 3 meses entre vamos abrir a empresa e o Prêmio Santander, a gente então ganhou o prêmio, conseguiu recurso, né? Então, para estar realmente desenvolvendo essas pesquisas, executar essa etapa tecnológica, partir então para a elaboração de um produto para chegar no mercado. No meio desse caminho, pós-Santander, a gente participou de outras premiações, então conseguimos mais fundos aí, fora o network também adquirido, né, experiência nesse tempo. E resultou, a última etapa assim, de formalização da empresa mesmo foi quando a gente aprovou o edital da FAPESC, né, aqui do Governo do Estado de Santa Catarina, o Sinapse da Inovação, que foi no final de 2013, a gente foi aprovado, a verba entrou em 2014 e como a exigência era que a empresa fosse formalizada, tivesse um CNPJ. Então, logo no início de 2013, a gente fez essa formalização, então, e ali que realmente nasceu oficialmente a Abrastax. Muito legal. Maravilha. Gente, quem são os principais interessados? Quais são as empresas que realmente buscam essa tecnologia que vocês estão oferecendo? A gente foca justamente nas empresas que a gente acredita ter o maior interesse, que são as empresas de processamento animal, pelo volume de efluente que ela gera, então é um problema dentro da empresa, e também porque elas podem fazer o uso dessa biomassa de alga no próprio processo produtivo, diminuindo assim os custos com matéria-prima e também dá para com explicar água. bem para todo mundo entender, quem não é da área e tudo mais? Então, a gente está falando de esgoto mesmo, isso, né? Então, esgoto produzido por empresas que trabalham com produção animal. Isso. Né? A gente foca mais nas empresas que fazem o processamento. Na verdade, elas trabalham em rede, elas fazem tudo. Só que a gente foca nas unidades de processamento. Por quê? Ao abater os animais, elas usam muita água. Uhum. Então, essa água ela já passa, que gera o efluente, ela já passa por um processo usual de tratamento. A Abrastax, ela criou um sistema adicional para ser colocado no final desse processo de tratamento, onde a água vai ser polida, vai ficar com uma qualidade melhor. Então, a empresa vai poder utilizar essa água. Esse tratamento é tudo feito com alga. Não vai simplesmente jogar fora a água que estava indo para o esgoto. Agora ela vai ser reutilizada. Ela até pode, só que essa água vai estar com uma qualidade muito melhor. Não precisa, ela vai poder reutilizar. Então, a alga que cresceu ali, tratou, tirou os componentes, também ela tem um valor nutricional muito grande e pode ser aplicado como um alimento para os animais. Ah, que incrível. A própria alga que filtrou, vamos dizer assim, os efluentes, pode servir como alimento para os animais. Fantástico, né? Um ciclo sustentável. Muito bacana. Isso aí, falando então em sustentabilidade, Ariel, quais os benefícios que essa tecnologia de vocês traz para o meio ambiente? Por ser o tratamento em si, a gente já tem algum benefício ali. A diferença principal é que, por a gente estar utilizando, primeiramente, um processo que vai trazer água para reuso, a gente reduz o consumo de água potável e também reduz a descarga de um efluente com uma alta carga nutricional, alta carga de poluição em corpos hídricos. Então, esse já é um benefício direto. Outro benefício é que você também pode estar reduzindo a sua dependência por insumos de origem animal. Como, por exemplo, quando a gente vai produzir ração para qualquer bicho, normalmente se usa uma fonte de proteína animal no preparo dessa ração. A pegada ecológica da produção de animais ela é muito maior do que para a produção de alga, que inclusive faz o sequestro de carbono, por exemplo, durante a sua produção. Então, eu consigo produzir muito mais proteína numa área muito menor, produzindo microalgas, e essa mesma proteína pode ser utilizada como fonte para outros animais se alimentarem. Então, muito tem uma série de benefícios aí que tem que ser feito todo um cálculo, uma soma, não só dos benefícios diretos ao meio ambiente, mas também aos indiretos, sabe? De quem pode estar se beneficiando. Mas eu diria, os principais é tu reduzir, principalmente
a descarga de efluente em corpos hídricos. Tá? Ok. Gente, como é que está a estrutura da empresa de vocês? Como é que vocês funcionam, né? Expliquem para a gente como é que é a organização desse trabalho na Abrastax. Sim. Os 4 sócios, hoje a gente se dividiu, 2 trabalham mais na parte técnica, que sou eu como diretora operacional, e o Lucas, que é diretor de projetos, e o Ariel, ele fica mais na parte administrativa, e o Murilo no comercial, que é indo realmente nos clientes, entendendo as necessidades, o que eles querem, indo vender o nosso processo. A gente tem 3 colaboradores técnicos, um também é estagiário belga, estrangeiro, que está aqui na Univale, então ele procurou estágio lá, ele está trabalhando com o Ariel na parte administrativa. E a gente tem alguns representantes que também já trabalham no mercado e eles levam nossa ideia junto com os processos deles ou equipamentos. E também a gente tem uma parte, seria mais da inteligência, estratégia da empresa, que a gente tem aí uma série de parcerias assim, com consultores de mercado, gente que já está há muito tempo trabalhando ou que já está até fora do mercado atualmente, que auxiliam nessa estratégia assim, de para quem vender, para que mercado, aonde que vai. Exato. Até alguns pesquisadores, tanto aqui da Univale quanto da UFSC, que estão com a gente como consultores para projetos específicos, eles acabam participando como consultoria. Gente, dá para falar de custos dessa tecnologia? É uma tecnologia cara? Como é que funciona isso? Ela é uma tecnologia relativamente cara, ela requer um investimento inicial um pouco maior do que outras tecnologias. Possivelmente a operação dela acaba saindo assim, num valor até compatível com as tecnologias já do mercado. A diferença é o retorno dela, né? Que a ideia é justamente que ela se pague. Então, isso possibilita a gente, inclusive, a trabalhar diferentes modelos de negócio para reduzir os custos do produtor. Então, por exemplo, como é um trabalho cíclico, a gente consegue eliminar do cliente a necessidade dele estar pagando imposto sobre essa alga que ele vai utilizar, porque ele mesmo é o produtor. Então, tem uma série de vantagens aí em cima dos outros sistemas que a gente consegue recuperar esse recurso gasto. Mas o custo é variável, isso vai depender do tamanho, da quantidade de efluente gerada pelo cliente, da quantidade de alga que ele deseja produzir também. E também das tecnologias envolvidas, do local de trabalho. Fica complicado eu te dar um valor assim, claro, fechado, mas é porque também, querendo ou não, é uma planta, né? Então, se eu vou estar trabalhando num clima frio, eu preciso de calor, eu tenho que fazer as adaptações no sistema. Talvez é um lugar com menor incidência de luz, eu tenho que trabalhar com um tipo de sistema de produção, enquanto em outros locais eu trabalho com outro. Isso acaba afetando muitos custos, o preço de venda, né, do produto final, ou o tempo de retorno do investimento. Certo. Mas pelo que você está dizendo, é uma tecnologia adaptável a diferentes ambientes, é isso? Sim, de fato. A gente fala assim que ela tem uma base, é uma tecnologia que tem uma base de produto muito grande. Então, em uma tecnologia eu consigo fazer uma série de adaptações que me proporcionam uma série de produtos que eu posso estar aplicando no mercado que eu atuo. Legal, bacana. Muito bem, Juliana, vocês começaram aqui na incubadora da Univale, né, a Uninova. Como é que a incubadora ajudou vocês? Como é que é esse trabalho da empresa com o apoio da incubadora? Como é que funciona? Bom, a gente começou na Uninova, acho que em 2013, isso. E a Uninova sempre teve muito presente na parte de modelo de negócio. A gente tem encontros mensais. Então, a gente sempre teve levando os problemas da empresa e a gente conversa, porque tem os professores de marketing, administração. Então, eles sempre tiveram presentes nesse processo de desenhar um modelo de negócio. Eles também apresentaram para nós um networking, contatos dentro aqui da região e dentro da própria faculdade. Então, eles estiveram desde o início, logo após o Prêmio Santander, já modelando com a gente além de que lá nós temos nosso próprio espaço, onde a gente pode trabalhar, os nossos colaboradores também podem estar lá,
telefone. Então, foram essenciais para o nosso desenvolvimento. Acho que esse relato é bem bacana, porque a gente está dentro da universidade e, com certeza, outros empreendimentos podem surgir através dessa infraestrutura aí, né? Pouco conhecida até. Era pouco conhecida pela gente, e após a gente iniciar lá, muitos colegas nossos já se interessaram também. Legal. Bacana. A gente vai fazer um intervalinho, mas voltamos já a contar esse caso bacana, esse relato de experiência tão bacana, que deu tão certo, que gerou uma empresa que é a Brastax. Depois do intervalo a gente volta a conversar com eles. Isso mesmo, estamos de volta hoje falando sobre biotecnologia, conversando com os sócios da empresa Brastax, o Ariel e a Juliana. Vamos entender um pouquinho dessa tecnologia interessantíssima e também sobre esse lado empreendedor, né? Essa história de empreendedorismo que eles viveram aqui a partir da Univale, né, Lucas? Exatamente. Então, Ariel, quais são as principais dificuldades, desafios e até mesmo alegrias de criar uma nova empresa, de ser um jovem empreendedor? Vamos pela parte ruim, então, primeiro. Eu acho o seguinte, é difícil ser empreendedor aqui, principalmente quando você está querendo revolucionar muito. Empreendedores, investidores, né, você vai acabar dependendo de investimento, seja próprio, seja da sua família, do governo, o que for. A maioria dos investidores, eles não estão dispostos a correr o risco tecnológico ou de produto. Eles têm disposição, sim, para correr risco de mercado, mas para isso você já precisa ter um produto pronto, ou um modelo de negócio pensado, ou trabalhado, estudado, mercado encontrado. Então, o principal desafio, eu acho que é, primeiramente, entender que quando a gente quer trabalhar como empreendedor, ser empreendedor, a gente tem que se preocupar primeiramente com o mercado, com o teu cliente, porque é ele que vai comprar, é ele que vai gerar o faturamento para a sua empresa, que vai acabar gerando os lucros para todo mundo que está envolvido, todo mundo que tem cota na sua empresa. Então, não adianta você ter uma ideia maravilhosa que não vende para ninguém. Talvez ela não seja ruim, talvez seja só o momento dela que não está no ponto certo, talvez seja um modelo de negócio que está precisando de um ajuste, mas o importante é fazer primeiro isso, é focar nos teus clientes, focar no teu mercado, em quem que vai comprar, realmente tem quem compra, realmente tem quem pague, quem são meus competidores, a concorrência, por aí vai. A partir do momento que você conseguir superar isso, que você demonstra para os investidores, ou, por exemplo, a gente foi muito vitorioso em prêmios e premiações, e que você tem essa resposta positiva, que eles mostram, não, realmente o que você falou está certo, é por aí, segue esse caminho. Aí já começa a ficar tudo bom, sabe? Você vê que aí fica gratificante, você vê que você está participando de um processo de criação, de um processo inovador, algo que não existe no país. Então, você, querendo ou não, você acaba deixando sua marca através da sua empresa, falando em microalgas, assim, aqui no Brasil, é muito incipiente, é muito novo, então a gente sabe que qualquer coisa, o trabalho a mais que a gente conseguir fazer e avançar nessa produção de alga que é muito promissora aqui no Brasil, a gente sabe que a gente também vai deixar a nossa marca e que isso é muito gratificante também. Fora o pessoal que trabalha com a gente, que se capacita com a gente auxilia o pessoal em TCC sempre, a gente já conseguiu fechar os nossos, acabou de fechar de um colaborador agora. Então isso é tudo gratificante, também ter esse reconhecimento por parte da comunidade aí que trabalha com a gente. Legal. Já que você falou em prêmio, você já falou do Santander, mas teve também um prêmio internacional, que não me lembro se a gente já comentou, que é o Prêmio Ibero-Americano de Inovação e Empreendimento, né? Isso. Eu acho que você falou rapidamente desse. Qual a importância desse prêmio, já que a gente está falando de um que é internacional, né, Juliana? Esse prêmio a gente acabou participando justamente por ter ganho o Santander. Para esse prêmio ibero-americano, os vencedores do prêmio Santander e de algumas outras entidades foram indicados a participar. Foi muito importante, a gente foi receber esse prêmio no Panamá e foi no encontro justamente dos chefes de Estado, que estavam discutindo sobre inovação, sobre mercados. Então, foi importante para a gente ter a noção do quão grande é isso e onde a gente pôde chegar, né? Tá numa competição internacional com diversos países, diversos projetos
muito bons e a gente conseguiu chegar lá. Então, muito dá legal. pra ver que é possível. Então, eu achei legal porque o Ariel comentou sobre como ainda não se sabe muito sobre essa tecnologia, não se utiliza ainda muito no Brasil e no mundo. É assim também? O que você pôde ver, vocês viram a partir dessa premiação que, né, abriu a janela para essa discussão aí? As microalgas já são bem conhecidas em outros países, já se tem a cultura de consumir elas. Aqui no Brasil está começando agora com algumas espécies, mas Estados Unidos, China, Europa já tem essa cultura de estar consumindo. E também, consequentemente, eles já desenvolveram tecnologias similares a nós para tratar efluente e outras coisas. Aqui no Brasil mesmo que se conhece pouco. Né? E por que será isso, hein, Ariel? Por que aqui no Brasil demorou tanto para as pessoas focarem nisso? Olha, eu acredito no seguinte, a gente aqui no Brasil ainda tem muitas necessidades primárias aí para serem resolvidas, entendeu? Então aí para tu poder resolver tudo isso ainda vai um montante muito grande de dinheiro. E ao mesmo tempo os próprios investidores enxergam isso e sabem disso. Então eu penso que se eu preciso talvez até de investimento ou quero começar por uma ideia, mais fácil você começar pelo básico, sabe? Pelo básico que nem existe ainda. Então, você vê que falando justamente sobre tratamento de água, saneamento básico, a gente sabe como que Santa Catarina, que é um estado assim que a gente considera até bem desenvolvido a nível nacional, é fraquíssimo em questão de saneamento básico. Então, a gente sabe o seguinte, se eu tivesse aberto talvez uma empresa de tratamento primário e secundário de efluente com pouco mais com a pegada que a gente abriu essa microalga, talvez a gente já teria bem estabelecido o mercado, talvez a gente já teria conseguido investidores, porque o mercado é muito maior nesse sentido, entendeu? A gente ainda tem uma necessidade muito alta. Embaixo. Exatamente. É uma resposta até que a gente conseguiu do pessoal de fora. Assim, tem um investidor agora, um americano aqui que está na região, ele sempre dá um auxílio lá para o pessoal da Uninova. Ele comentou justamente isso. Ele saiu dos Estados Unidos, veio para cá para investir. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos está saturado já de tecnologia. Então, para tu ter uma inovação lá, tu tem que fazer um investimento enorme, gigante, entendeu? Para correr um risco muito grande. Enquanto aqui não, talvez tu traga uma tecnologia que lá já é até ultrapassada, obsoleta, traz aqui para o Brasil e vai ser uma inovação. E é justo, ele tem que ser reconhecido como uma inovação, porque não existe aqui. E assim ele vai ganhar muito dinheiro e por isso que ele vai acabar investindo e facilita a coisa. E eu acho que aqui também, porque a gente tem muita, em questão de reutilizar a biomassa, a gente tem muita matéria-prima, muita área. O Morel falou, a microalga, se for comparar com outras plantas ou proteína animal, você consegue produzir muito mais uma área menor, só que aqui... Não precisa isso, a gente está esbanjando ainda, isso, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Em termos de recursos naturais. Embora ainda seja muito promissor o cultivo de alga, a aquicultura em geral, né, no país, aqui no Brasil, a gente tem participado de muitos congressos aí na parte da indústria aviária e sempre tem sido falado, a aquicultura do Brasil hoje em dia é o frango de 30 anos atrás. Então, a gente sabe que o Brasil hoje em dia, por exemplo, é líder mundial do mercado aviário, né, produção de frango de corte. Então, a gente realmente espera que daqui a 20, 30 anos a aquicultura esteja chegando nesse nível e acreditamos também que a produção de microalgas vai estar inserida nesse contexto. Tudo bem, e quais outras tecnologias, voltando aí à engenharia ambiental, você acha que o Brasil precisa investir ainda? Já apresentando vocês aí como recém-profissionais, aí já criando suas empresas e explorando esse universo do empreendedorismo e de avanços tecnológicos, o que vocês acham que o Brasil precisa inovar em tecnologia ambiental? Eu acho assim, que tem uma série de problemas que tem que ser trabalhados. Assim, é difícil eu falar isoladamente, mas acredito ainda que são muitas tecnologias básicas ainda que têm que ser investidas aqui dentro do país. Isso depende muito de investimento governamental. Tem que ser trabalhado saneamento a nível básico mesmo, para poder dar uma estrutura para quem ainda não tem absolutamente nada, para a partir daí realmente você poder estar pensando em não, agora vamos estruturar legal a coisa para quem já tem muito. Óbvio, isso você vai conseguir com investimento privado, dinheiro privado. E falando assim, exatamente da nossa área, assim, do tratamento de água, de efluentes, eu acredito que
a nossa solução ela esteja no caminho do que o Brasil está começando a realmente precisar. Porque a gente está saindo aí de um conceito de estações de tratamento de efluente e partindo para o conceito de estações de valorização de efluente. Então, é justamente para quê? Para reduzir perda, maximizar os lucros, evitar o desperdício. Então, são essas técnicas, estratégias que garantem aí a competitividade das empresas no mercado. Ainda mais na área que a gente está trabalhando, de processamento animal, por exemplo, que o Brasil é um dos principais players mundiais aí, que eles têm que manter produtos e serviços de excelência dentro da empresa, então atuando para poder manter a vantagem que se tem sobre outros países. Bacana. Pessoal, a gente quer cumprimentar vocês, parabéns aí pelo trabalho. Vocês podiam deixar os contatos aí da Abrastax, onde é que vocês ficam, Juliana? Onde está a empresa? O escritório fica aqui mesmo na Univale, na Uninova, que ela fica em cima do hospital comunitário ali, no último andar, no último bloco. E acho que o nosso contato para qualquer informação ou curiosidades que queiram, o meu e-mail é juliana@abrastax.com.br. Ou também na contato@abrastax.com.br. Todos esses contatos estão no site. Que é www.brastax.com.br. A gente vai deixar os links lá no nosso blog também. Pessoal, obrigada. A gente conversou com a Juliana Pelizaro e com o Ariel Rinert da Abrastax. É isso aí, né, Lucas? Isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.